Questão 39 da prova de 2018-2 da USS. De acordo com o substrato, as enzimas atuam de forma específica como catalisadores biológicos, acelerando as reações químicas celulares. A variação da concentração do substrato é um dos principais fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas durante o metabolismo celular. A gente tem 3 fatores que podem afetar a velocidade da reação enzimática. pH, a alteração do pH, seja para mais ou para menos, pode afetar a atividade enzimática, porque pode promover a desnaturação dessas enzimas, alterando a velocidade da reação enzimática. Temperatura, o aumento da temperatura pode promover a desnaturação das enzimas, promovendo aí, nesse caso, a alteração da velocidade da reação, e a redução da temperatura altera a energia cinética, que também vai alterar a velocidade da reação. E a concentração de substrato. Como a enzima reage com o substrato, quanto maior a concentração de substrato, maior vai ser a velocidade enzimática. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente está aumentando a quantidade de substrato, mas não está aumentando a concentração das enzimas no meio. Então vai chegar um ponto que todas as enzimas vão estar ligadas ao substrato, o que significa que a gente tem um ponto de saturação desse meio. Então a gente tem aí, nesse caso, um momento que, mesmo aumentando a concentração de substrato, o gráfico vai mostrar que a velocidade de reação não se altera, porque aí, nesse caso, você aumenta a concentração do substrato, mas permanece com a mesma velocidade enzimática, porque você já chegou no ponto de saturação. A relação entre a concentração de substrato e a velocidade de reação de determinada enzima é representada pelo seguinte gráfico. Questão bem tranquila, né? Bem básica aí, para você identificar um gráfico que demonstraria a concentração de substrato relacionada à velocidade da reação. Quanto maior a concentração do substrato, maior vai sendo a velocidade da reação. Aí você tem o gráfico A mostrando exatamente isso. Aliás, o gráfico B, C e D também acabam mostrando, né? Só que o gráfico B, ele está totalmente invertido aí, né? Você vê que aumenta a concentração do substrato, mas você não tem uma interferência tão grande na velocidade da reação enzimática. É isso, quando aumenta muito a concentração, já está lá no final que tem um aumento na velocidade. Então, esquece o gráfico B. Qual é o problema do gráfico C, dos gráficos C e D? O aumento da concentração do substrato vai aumentando a velocidade enzimática, aumentando a velocidade da reação, até que essa velocidade se torne constante. Tanto no gráfico C quanto no gráfico D, existe uma queda da velocidade enzimática, da velocidade de reação enzimática, quando a concentração do substrato vai aumentando. A velocidade, ela se torna constante a partir de determinado ponto, que é o ponto de saturação que a gente vai observar nessas enzimas. Então, a letra A seria aí, nesse caso, a opção correta. Você tem um aumento da velocidade da reação conforme vai aumentando a concentração do substrato, até que se atinge a velocidade máxima da reação, onde você tem a saturação dessas enzimas. Então, o ponto de saturação indica para a gente que, a partir desse momento, mesmo aumentando a concentração do substrato, a velocidade se mantém constante nesse meio. Breno, se eu tirasse esse substrato, a velocidade iria cair, né? Porque está dependendo do substrato. Por eu estar sempre alimentando o meio com o substrato, eu consigo manter a velocidade constante nesse gráfico. Então, a letra A seria, aí, nesse caso, a nossa opção correta nessa questão.